Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira, e vamos dar continuidade ao nosso estudo do trimestre, numa referência ao primeiro do ano de 2025, cuja lição é a número 2, e o tema é este que está sendo projetado, o Reino Unido. Vamos falar sobre Saul, que foi justamente o primeiro rei dentro desse período monárquico em Israel. Nós temos vários textos bíblicos, 1 Samuel, do capítulo 11 até o 31, e 1 Crônicas, capítulo 10. É interessante que todo aluno e professor faça a leitura prévia dos capítulos indicados. E o nosso texto áureo se encontra em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 e 14, o qual farei a leitura para dar o início à lição propriamente dita. Antes, permita-me uma colocação diante dos textos bíblicos que são propostos. Nós temos observado que, vez ou outra, quer a partir do púlpito da igreja, através dos seus pastores, das lideranças, quer na escola bíblica dominical, a gente tem escutado, por exemplo, às vezes, a referência Samuel, 1 Crônicas. Da mesma forma se aplica 1 Reis, etc. e tal. Ora, a gente precisa entender que o correto, dentro da questão da concordância dentro da língua portuguesa, portanto, não é 1 Samuel, é primeiro livro, é um livro. Reis é livro, o Crônicas são livros, no caso tem um, são dois pelo menos, né? São livros. Samuel são dois, são livros. Deste modo, a gente vai fazer a concordância no português e referir-se corretamente. 1 Samuel, 1 Crônicas e assim sucessivamente. 1 Reis ou 2 Reis, é só você conceber e colocar, vou dizer, entre colchetes, que é primeiro livro de Samuel. Aí você vai fazer esta, esta pronúncia, tá ok? É importante, principalmente para você que é professor, porque os alunos vão ouvir. Se você falar 1 Samuel, a tendência são os mais novos na fé reproduzir aquilo como se fosse verdade. Mas não é uma questão de português, e estamos aqui numa escola bíblica e a gente precisa aprender corretamente. Feito esta observação, a gente vai para a leitura desse texto áureo, que é chamado texto de ouro, proposto para esse momento. Versículo 13 e 14 nos diz assim: Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si o homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A gente vai encontrar aqui a primeira repreensão de Deus a Saul, mas ainda não é a rejeição que vai vir depois. Quando é que vai vir, de fato, a rejeição? No capítulo 15, versículo 23 e 28. E eu vou deixar aqui não apenas esta referência, mas também a leitura para que você, professor de escola bíblica, possa se situar contextualmente. Capítulo 15, 23 e 28. Nos diz assim no 23: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, e culto a ídolo do lar, visto que
rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E no verso 28, então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Observe que dentro do chamado texto de ouro, nós temos a primeira repreensão da parte de Deus a Saul, mas a rejeição só vai se dar conforme o capítulo 15, versículo 23 e 28, que foi lido. Isto é importante para que a gente venha se situar, como a gente costuma dizer, contextualmente. Vamos agora à leitura da nossa revista. Importante saber que a leitura dos livros de Samuel, Reis e Crônicas nos leva a perceber a mudança drástica na vida do povo, tanto no aspecto político quanto social e religioso. O povo era liderado por Deus e agora passaria a ser liderado pelos homens. O homem passa a governar em vez do Senhor. Obviamente, a monarquia foi prevista pelo Senhor, contudo, esse governo não deveria ser com base no homem e sim nele. Acontece que, mesmo dentro da chamada teocracia, a gente observa que o homem, caso ele desobedecesse, teria consequências. Ele seria, dentro da terminologia do Antigo Testamento, amaldiçoado. E se ele fosse obediente, logicamente seria abençoado. Então, apesar de ter, no primeiro momento, a chamada teocracia, que é o governo de Deus, Deus governando através dos sacerdotes, dos juízes, dos profetas, etc. e tal, ainda assim, não impedia que o homem desobedecesse. Isto por conta da natureza pecaminosa do homem. E numa referência ao povo de Israel, o próprio Deus vai dizer que era um povo de dura cerviz. E a gente vai observar os altos e baixos do povo de Israel. E quando a gente olha para os altos e baixos deste povo, a gente observa que nós, como povo chamado evangélico no Brasil, temos muita coisa em comum. A gente pode criticar, por exemplo, a idolatria por parte do povo de Israel e dizer como é que pode um povo debaixo da antiga aliança instituída ou estabelecida pelo próprio Deus, um Deus que foi provedor, tirou do Egito, cuidou, preservou todo o povo, a história dele. Como é que pode um povo passar a ter ídolos no meio de si? Ora, a pergunta no século XXI é: como é que pode um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus, que está debaixo da nova aliança e que de repente começa a ter vários ídolos? Na década de 90, começou a haver uma espécie de endeusamento em relação a alguns cantores evangélicos. As pessoas começavam a endeusar tais pessoas. Tanto é que naquele período, quando se falava que fulano de tal estava numa determinada localidade, as pessoas abarrotavam aquele local para ver, muito mais do que para pedir autógrafo, tirar fotos. Mas, enfim, as pessoas literalmente chegavam e não apenas apreciavam a obra em si, porque a gente reconhece quando um cantor ou cantora, por exemplo, é talentoso ou talentosa, a questão não é esta. Mas eu estou falando quando a pessoa começava não apenas paparicar, bajular, pelo contrário, quase que endeusar aquele cantor ou cantora gospel. Depois a gente começou a ver no meio evangélico uma espécie de endeusamento, mas com relação a ministérios. Isso mesmo. Os ministérios ganharam um redimensionamento tal que as pessoas começavam a enaltecer os ministérios.
pelas comunidades afora do Brasil. Quando falo comunidades, chamadas cristãs pelo Brasil, pelos rincões do nosso Brasil, desde o Oiapoque até o Chuí, como se diz. Mas parou por aí? Não. Depois, um povo chamado evangélico começou a idolatrar uma certa personalidade no tocante à questão política, nesse viés. E as pessoas batem no peito dizendo: eu sou isto, eu sou aquilo outro. Ora, gente, eu pensava que você, ou enfim, nós fôssemos cristãos. Nós somos seguidores de Cristo. Nós não seguimos nem A nem B. Até por causa de quê? Se você acredita em Salvador da Pátria, nesse contexto que não se aplica à pessoa de Jesus, você está redondamente enganado. Você que às vezes critica é, todo o enredo em torno do Natal, tipo, Papai Noel não existe, e realmente não existe. Mas acontece que você acaba criando um certo ídolo e achando que somente ele vai resolver todas as coisas. Ora, eu acompanhei nesse meio tempo cristãos mais apaixonados não pela política, mas pela pessoa a qual ela idealizava e muito mais do que o próprio Jesus ou a pessoa de Deus. Existem pessoas que não fazem, por exemplo, evangelismo na sua comunidade local, mas fazia questão de ir para as portas dos quartéis, pedindo, inclusive, intervenção militar. Tenha paciência. Sabemos que a ditadura foi um período tenebroso dentro do Brasil. Não havia a liberdade de imprensa. Não havia o parlamento que nós hoje escolhemos através do voto para ter os nossos representantes, entre outras coisas. E tem gente que enaltece a ditadura. Gente, é chegar ao extremo, mas ao mesmo tempo revelar o desconhecimento, quer histórico, e ao mesmo tempo a condição da qual se encontra. Porque nós não devemos conceber a ideia de estabelecer um império aqui na Terra, quando não no próprio país. Deus não está preocupado em fazer um império no Brasil, de modo que tenha um governo, digamos, evangélico. Pelo contrário, o que Deus está interessado é no seu reino, para que o reino dele cresça, para que tenha mais súditos do reino. E os súditos do reino dos céus são pessoas que são pobres de espírito, são os pacificadores, são os mansos, esses que veem a Deus e que herdam os céus, que têm a promessa da parte de Deus. Logo, essa questão de império é antagônico ao reino dos céus, com seus valores. Por exemplo, dentro de um sistema imperial, há uma imposição a mando, muito mais do que comando. Há mando, comando e desmandos. Mas no reino dos céus, não. Quer ser maior dentro dessa esfera, do reino de Deus, quer ser o maior, passe a servir o seu próximo, quando não o seu irmão. Porque dentro do reino dos céus, aquele que serve é maior. Aquele que serve tem o seu valor, porque ele é um cidadão do reino de Deus. E a perspectiva divina é completamente diferente. E quando a gente observa que a monarquia passou a dirigir o povo, a gente precisa entender que, mesmo na teocracia, ainda assim havia muita desobediência por parte do povo. Não impedia o povo de desobedecer a Deus. Mas acontece que, desde o primeiro momento, Deus sempre estabeleceu: "Bom, se você fizer isto corretamente, você será abençoado. Agora, se você não fizer, você será corrigido, disciplinado, você será castigado, ou você não será abençoado, ao contrário, será amaldiçoado por quanto desobedeceu a minha determinação."
E o autor fala que não era a monarquia que deveria dirigir o povo por meio dos homens, mas a teocracia por meio da monarquia deveria executar as orientações do Senhor. O povo seguiu a sua vontade. Saul foi escolhido para ser o rei, e a escolha de Saul, feita pelo povo, entretanto, refletia a sua confiança mais na aparência física do que na força espiritual. Em Gilgal, ele é proclamado rei perante o Senhor, e Samuel deixa claro que foi o rei que eles escolheram. O povo pediu um rei. Note que quando o povo vai, através dos anciãos, solicitar um rei, primeiro que eles queriam se assemelhar aos povos vizinhos que tinha cada um deles um rei. Mas eles também queriam que o governante, isto é, o rei, fosse à frente da batalha, estivesse lá comandando as guerras, que eram inúmeras naquele período. Guerras militares, no tocante a essa questão bélica realmente. Não é algo figurado, fictício, pelo contrário. Porque no Antigo Testamento, toda a conquista da terra foi mediante a batalhas, a lutas terríveis, sangrentas. Milhares e milhares de pessoas morreram no campo de batalha. Não era um cenário triunfalista, pelo contrário, era realmente algo bastante difícil, quando não cruento, porque tinha muito sangue mesmo. As pessoas costumam dizer assim: olha, eu não assisto o jornal de tal emissora porque só fala sobre desgraça, só fala sobre violência, só fala de mortes. Ora, gente, você nunca leu o Antigo Testamento, não? Está repleto de cenas de violências. Quando falo violência, é porque era dentro de um contexto de batalhas, de guerras. A violência não está apenas na Ucrânia e em diversos países na África, com as chamadas guerras civis, quando não no Oriente Médio. A gente vai observar que, desde que o mundo é mundo, sempre houve esse cenário de guerra, porque, independente da motivação, se é religiosa ou não, pode ser algo étnico, por exemplo, o homem ele está mais inclinado, melhor dizendo, à guerra do que à paz. Ele investe bilhões e bilhões de reais em armamentos cada vez mais sofisticados, mas não investe uma parcela desses bilhões para amenizar a fome, para investir nos recursos no tocante à saúde, etc. e tal. E a impressão que se tem é que o homem está muito mais disposto à guerra do que à paz. É porque a guerra não começa lá no campo de batalha, a guerra começa no próprio coração. Vocês acham que a guerra, por exemplo, da Ucrânia, ou melhor, na Ucrânia, porque esta nação que foi invadida pela Rússia começou ali? Pelo contrário, começou na mente de Putin, do líder soviético, do russo. Falo soviético, mas a União Soviética não existe, né? Mas foi um ato falho. Mas acontece que começou na mentalidade, nos seus planos, por mais absurdos que param ser. Um homem covarde, um homem que já foi parte da KGB, na antiga República Soviética, que hoje fica lá sentado no seu palacete. Enquanto isto, milhares e milhares de jovens, e além do seu próprio exército, morrem na frente de batalha. Um homem muito covarde, um homem que não vai lá na frente de batalha, pelo contrário, fica lá só dando ordens. Enquanto isto, milhares e milhares de pessoas civis, sem falar dos militares ucranianos, estão morrendo dia após dia, ou já morreram. Mulheres, crianças, jovens, idosos. Uma verdadeira crueldade. Mas quando as pessoas falam dos jornais, olha, não assistiu a emissora X, é porque está cheio de sangue. E se pegar um determinado jornal no Rio de Janeiro, se torcer, vai escorrer sangue. Ora, a Bíblia está repleta de cenas de violências.
Mas isso significa que você não vai ler a Bíblia? Você vai ter que ler e entender contextualmente. E dentro desse período também de monarquia, dos juízes principalmente, houve inúmeras e inúmeras batalhas. A gente tem que fazer guerras com as outras pessoas? Não é isto. Até por causa de que o próprio Senhor Jesus, já num outro momento, ele vai dizer várias coisas no tocante à lei. Antes é olho por olho, dente por dente. Agora, no Novo Testamento, Jesus já apresenta uma nova perspectiva. Se alguém te obrigar a andar tantos quilômetros, vai com ele tantos mais. Se alguém bater na sua face, oferece-lhe a outra. Como assim? Eu tenho sangue quente e não vou levar desaforo para casa? Ora, então você não é apto para se tornar um cidadão do reino dos céus, que tem valores. É preferível que você sofra um prejuízo financeiro, por exemplo, e permaneça firme, fazendo as coisas certas, do que você ganhar milhares e milhares de reais nas custas das outras pessoas. O ideal é você fazer as coisas corretas, as coisas justas, as coisas que são realmente piedosas, boas obras que glorifiquem a Deus. Em Gilgal, Saul foi proclamado rei perante o Senhor, e Samuel vai deixar claro que foi o rei, que o rei, ele foi escolhido pelo povo, porque o povo que pediu. Mas tem um detalhe: quando os anciãos vieram para Samuel, nota que eles falaram: olha, os seus filhos, eles estão deixando de desejar. Eles não fazem as coisas corretas perante o Senhor, não. O que aconteceu na vida dos dois filhos de Eli, o sacerdote, vai acontecer e a história se repete na vida de um profeta Samuel, um homem de Deus. Os filhos não faziam o que era bom aos olhos de Deus, fazia coisas más. No caso de Eli, claramente diz o texto, primeiro, que Eli, como sacerdote, honrava mais os filhos do que a Deus. Segundo, fazia vista grossas. Tinha conhecimento de tudo, mas levava tudo no chamado banho-maria, empurrando com a barriga, até que Deus disse categoricamente para Eli que ele castigaria os filhos dele, porque Deus estava vendo tudo. Os filhos de Samuel deram para trás. Em vez de seguir o exemplo do pai, fizeram as coisas que não eram boas aos olhos do Senhor e lançaram isso em rosto com Samuel. Eu sei que Deus disse assim: olha, Samuel, na verdade eles não estão te rejeitando, porque primeiramente estão me rejeitando, porque eu, conforme 1 Samuel, capítulo 12, versículo 12, eu, dentro da chamada teocracia, sou o rei de Israel. Eu que sou o governante. Sou eu que vou à frente das batalhas. E alguém vai dizer assim: e como é que o Senhor dos Exércitos vai à frente de uma ou mais batalhas e, vez ou outra, ele perde algumas dessas batalhas ou guerras? Aí a gente vê a explicação na própria palavra de Deus. Por exemplo, com os filisteus, o povo perde a batalha, depois novamente. E a razão é explicada. Era por causa da idolatria, porque havia ídolos e deuses no meio do povo de Israel. E a idolatria é altamente condenada por Deus. É colocada, eu vou dizer assim, na mesma esfera da feitiçaria e etc e tal. São coisas abomináveis diante dos olhos de Deus. E por conta da idolatria que estava no meio do povo, Deus, mesmo sendo o Senhor dos exércitos, permitiu ou deixou ou ainda assim quis que Israel perdesse, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Israel era o primogênito de Deus, o filho de Deus. Deus tem um filho no Antigo Testamento e é a nação de Israel. E ele não passa a mão na cabeça
do seu filho, ou seja, do seu povo. Existem pais que passam a mão na cabeça dos filhos, faz vista grossa para os erros grosseiros dos seus filhos. Mas o mundo não perdoa, o mundo cobra. E é preferível que o pai, ao ver uma falha, ao ver um erro, ao ver uma transgressão do filho, com todo amor, visando a restauração, venha falar, venha orientar. E cabe a este filho ou filha acatar ou não a orientação do pai que lhe quer bem. Agora, se não ouvir, vai ter consequências. Quer seja filho de um pastor, quer seja filho de um diácono, quer seja filho de um professor de escola bíblica dominical, quer seja filho de um fundador de uma igreja batista, por exemplo, pode ser uma pessoa conhecida e tida como homem ou uma mulher de Deus na própria comunidade evangélica, quando não cristã. Mas ainda assim, os filhos desobedientes sofrerão as consequências, porque todos nós somos livres e o que tem como implicação na liberdade do ser humano é justamente a responsabilidade. E Deus chama a responsabilidade todos os homens, porque todos os homens vão responder diante de Deus. Tem um ditado que diz que o castigo vem a cavalo, vem rapidamente. Nem sempre. Pode ser que a pessoa faça algo e na sequência já vem já vem o resultado daquele ato feito. Agora, às vezes demora tempo. E a pessoa pode até achar que está se dando bem, viu só? Passou um período, anos e anos, olha, tudo numa boa. Eu sequer fui disciplinado. Pelo contrário. Mas chega um tempo que a pessoa literalmente vai ser cobrada e vai ter um resultado daquilo que foi feito lá atrás, das escolhas de outrora. Porque Deus está com seus olhos sobre todas as pessoas. E ele, além de ser amor, é também fogo consumidor. A gente observa isso lá no Antigo Testamento. E até no Novo Testamento, a gente observa que Deus não é um ser ou um ente bonachão, patético. Pelo contrário, ele ainda executa a sua justiça. O Senhor alerta que se o povo e seu rei fossem desobedientes a ele, de todo o coração não seriam desamparados. O Senhor alerta que se o povo e se o rei fossem obedientes a ele de todo o coração, não seriam desamparados. Seriam grandemente abençoados. Porém, sempre tem um mais, um porém, se fossem desobedientes, pereceriam. Não tinha como ocorrer de outra maneira. Desobedeceram tanto o povo quanto o rei. O resultado vai ser o esperado. O esperado dentro daquela proposta ou aquele estabelecimento da parte de Deus. E Saul, apesar de suas conquistas iniciais, foi desobediente e fazia o que lhe era oportuno. Tem gente que faz aquilo que dá na telha, como se diz no popular. Vem na mente, não, eu acho que isso aqui é muito bom. Daqui vai dar certo. Eu quero assim, desse jeito. Mas esquece de consultar a Deus em oração ou a submeter aquela ideia brilhante, entre aspas, ao Senhor. Faz as coisas, depois, como se diz no popular, dá com os burros na águas. A gente pode continuar e agora sim adentrando um pouco sobre o primeiro tópico, que é o Reino Unido de Saul, o que sofre um colapso. Ele vai inicialmente no capítulo 11, ganhando notoriedade ao vencer os amonitas. Ele vence os amonitas porque ele subiu Naás. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faz aliança conosco, e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhe respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Esta é o cenário ou a cena descrita inicialmente. E diz lá no versículo 6 que o Espírito de Deus se apossou de Saul
quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. E ele tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguia Saul e a Samuel, que era o profeta, ainda vigente. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Nesse primeiro momento, você observa que Saul foi usado por Deus, o Espírito de Deus se apossou dele e foi usado por Deus para vencer os amonitas. Ele foi, de acordo com o versículo 12 até o 15, proclamado, anunciado como rei. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam, reinará Saul sobre nós? Trazei-nos para aqui, para que os matemos. Porém, Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Saul começa bem. O Senhor dos exércitos salvou a Israel. Às vezes a gente fala assim: a glória deve ser dada tão somente a Deus. Mas, ao dizer isto, depois trabalha nos bastidores e de uma forma muito sutil para que sejamos vistos quando não reconhecidos, paparicados, bajulados, e as pessoas têm uma carência enorme de atenção, de serem, eh, enfim, eh, elogiados, etc e tal. Não deve ser assim, mas a gente observa as pessoas utilizando as redes sociais para se projetar. Uma coisa, meus irmãos, é enaltecer e bendizer o nome do Senhor. Outra coisa é usar todo o aparato religioso para enaltecer a nossa pessoa. A pessoa que somos é importante, sim, para trabalhar no reino de Deus ou na igreja de Cristo Jesus. Mas acontece que nós não devemos buscar a promoção pessoal, senão realmente a glória de Deus. Deus precisa ser visto em nós. E Saul começou bem. Ele começou bem e disse: olha, o Senhor salvou a Israel. O povo todo se alegrou ali com todos os homens de Israel e ele foi anunciado rei de Israel. Mas a gente vai observar depois, no capítulo 12, que Samuel estava encerrando e prestando conta do seu longo ministério, entregando, digamos assim, um cajado para Saul. Uma das lições mais duras do capítulo 12 é que o profeta deixa claro que foi um erro trocar o rei supremo por um rei finito e limitado. Eu sei que Samuel, que queira que não, está bastante magoado, porque Deus falou: não, tudo bem, não está apenas rejeitando você, está me rejeitando, porque eu, na verdade, que eu sou o governante de Israel. Mas é, devido a todo aquele cenário, a gente sabe que, como homem, Samuel, mesmo sendo profeta de Deus, levou para o coração. Até porque lançaram em rosto. E os pais não gostam. Quando alguém chega assim: olha, seus filhos são muito mal educados. Em outras palavras, você não educou seus filhos corretamente. Ninguém gosta de ouvir isto. E você acha que Samuel gostou de ouvir da parte dos anciãos que os filhos dele deixavam desejar e fazer as coisas que não eram corretas diante dos olhos de Deus? Claro que não. Ele ficou entristecido, naturalmente. Mas acontece que deixa claro o texto que, apesar dessa questão subjetiva da parte de Samuel, da qual estou mencionando aqui, foi um erro, porque eles olharam para as nações vizinhas, que eram nações pagãs, e queriam um governante nos mesmos moldes, ignorando que o Senhor sempre esteve, desde lá do Egito, quando retirou daquela terra e trouxe para a terra de Canaã, sempre esteve diante deles, no meio deles, tomando toda aquela preocupação e atenção para preservar, para cuidar e etc e tal. De qualquer forma, a gente vê que o Saul foi empossado, ele assumiu o reinado,
Ele teve uma boa estratégia militar, ele fez exércitos, grupos, e um desses grupos fortes era juntamente com um que Jonatas, o seu filho, governava. Gente, pode falar de Saul que você bem entender, claro, biblicamente falando. E a gente tem que dar a mão palmatória e reconhecer que começou bem, mas foi um fiasco depois, como rei. Mas Saul, no quesito, vou dizer assim, familiar, porque eu estou me referindo a Jonatas, teve um filho que todo pai gostaria de ter. Jonatas, leal ao seu povo, leal a Davi. E você que conhece a história do rei, que foi o maior de todos de Israel, o rei Davi, sabe que Jonatas foi uma figura importantíssima, um filho com um coração, com uma generosidade, com uma atitude, com uma postura, com um comportamento. Olha, que eu sempre digo, é o filho que todo pai quis ter, foi Jonatas. Nesse quesito, e por conta destes Jonatas, que valia por muitos filhos, vou dizer assim, por tabela, a gente vai observar que Saul, nesse quesito familiar, foi foi bem sucedido. Agora, Davi, nesse âmbito familiar, foi um desastre. Davi foi o rei de maior destaque, porém, na questão familiar, um desastre. Feito esta observação, o autor da revista vai dizer que as adversidades da vida nos levam a pensar que estamos sozinhos, remando contra a maré e que o Senhor nos deixou entregues à própria sorte. Com isso, somos levados a correr para a única direção provável, seja nossa visão circunstancial, e assim deixamos de ouvir a voz de Deus, de meditar em Sua palavra e confiar que o Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo que cuida de nós. Portanto, em meio às lutas, não se desespere, não precisa ajudar o Senhor a resolver a situação, ajudar entre aspas, né? É como se ele não soubesse a saída, não seja como Saul, que se desesperou ao ver a multidão de filisteus vindo em sua direção, e em vez de confiar na palavra de Deus e esperar a chegada de Samuel, resolveu barganhar com o Senhor e oferecer um holocausto. Samuel fez isto, não era da sua alçada, não era da sua competência, da mesma forma que existem hoje líderes nas igrejas que fazem coisas que não são de suas alçadas, não são de suas competências. E a gente precisa também tirar alguns princípios para os dias atuais. A função, por exemplo, pastoral deve ser exercida com inteireza de coração, de uma forma íntegra, com todo o seu ser, de uma forma redimensionada para atender a comunidade cristã a qual ele foi confiada, e o pastor tem que ser servo dos servos, e ele precisa conceber que é algo que, se ele não fizer, outro não fará. Não estou dizendo que o pastor é insubstituível, estou falando dentro da igreja local, se o pastor não fizer aquela tarefa pastoral, quem é que vai fazer? Se ele que é o pastor, existem tarefas que, se ele fizer, mesmo sendo pastorais, outras pessoas poderão fazer igual ou melhor do que ele. Mas cabe ao pastor fazer e desempenhar a sua tarefa. Fazer aquilo que Deus já determina em sua palavra. Agora, as coisas que Deus não determina, naturalmente, nós não devemos fazer. Às vezes, a gente se ocupa em coisas que não é da nossa alçada ou da nossa competência e deixamos de fazer as coisas que são da nossa alçada ou competência. Mas a gente precisa buscar até um equilíbrio, porque existem questões que são essenciais para um pastor, principalmente nos tempos modernos. Principalmente, ter um bom relacionamento, e essa é a palavra-chave com seus membros, visitar, dedicar-se ao estudo da palavra para ministrar,
sempre trazer um alimento fresco ao rebanho do Senhor, preparar-se bastante, biblicamente, teologicamente, para trazer sempre sermão com substância, que possa prover todas as questões necessárias para o fortalecimento, para a firmeza das ovelhas, no tocante às Escrituras Sagradas, e etc. e tal. Incluo aqui a visitação, que é sumamente importante para esse ministério chamado pastoral. Em relação aos outros ministérios, ministério diaconal, se você é um diácono ou diaconila na sua igreja, seja uma pessoa que se torne o braço direito do seu líder espiritual, apoie ele, ore por ele e sirva na igreja, desempenhando as funções às quais está destinada para esse ministério chamado diaconal. E, de uma certa forma, todos nós somos chamados para servir com os dons que recebemos da parte do Senhor e devemos fazer isto de modo a edificar o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. O autor vai dizer que somos tendenciosos a pensar que Deus sempre se atrasa e que gosta de nos ver em aflição. Temos que esperar a provisão do alto, ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. É interessante que a consumação dos séculos, quando a gente vê lá em Mateus, a, a fala dentro do contexto é dentro da chamada Grande Comissão. E a Grande Comissão começa justamente na sua própria localidade, ou seja, no local ou no lugar onde a igreja está inserida, que implica, né, evangelizar, pregar, ensinar, batizar, servir dentro daquele contexto. E, por tabela, Deus estará todos os dias até a consumação do século. Mas se uma igreja, por exemplo, não faz evangelismo, não faz missões, não tem um ministério de serviços, quer dentro da questão eclesiástica, quer perante a sociedade, como é que ela vai desejar, vai querer que a presença de Deus esteja sobre ela ou nela, se ela sequer é uma agência, literalmente, do reino, como nós chamamos? Existem, entre aspas, igrejas que já morreram, que já morreu e deixou de sepultá-la. É um cadáver insepulto. Já não faz evangelismo, já não faz missões, já não cumpre a missão de Cristo Jesus aqui na Terra. Se tornou até, de repente, um clube social, um local onde as pessoas vão lá, juntam as panelas, tem entretenimento, tem um monte de coisas, atividades nessa área, mas não tem evangelização, não tem ação missionária, não tem ação diaconal, a questão da beneficência, que é entre os seus, mas também em relação aos demais que estão ali no entorno da sociedade, da igreja local. Ou seja, não tem ensino, não tem pregação, mas está lá uma placa, igreja tal, mas já morreu há muito tempo, já não realiza a vontade de Deus, já se tornou um local como se fosse um encontro, um local de encontro social. Quando não esperamos, somos reprovados e não experimentamos as bênçãos do Pai. Samuel reprovou a atitude de Saul por não ter esperado a lição, esperado, e a lição tinha de ficar clara, por maior que fosse o preço, para o rei ou para o plebeu. A obediência era melhor que o sacrifício. E não foi apenas, repito, Samuel que deixou a desejar e foi reprovado. Davi, no quesito familiar, teve uma reprovação sumária. Eli, mesmo sendo sacerdote, no tocante aos filhos, foi reprovado. Samuel, o profeta de Deus, foi reprovado. Com Deus não se brinca. E Deus chama as pessoas
a responsabilidade. Eis aqui Saul e Jonatas. Jonatas, que era seu filho, travaram muitas batalhas, venceram seus inimigos. Os filisteus não resistiram à força de Jonatas e Saul e fugiram de sua presença. E desde que Saul assumiu o reinado de Israel, ele pelejou contra todos os seus inimigos vizinhos: Moabe, Amon, Edom, os reis de Zobá e os filisteus, e para onde olhavam, olhava era vencedor. Saul começou de forma brilhante o seu reinado avassalador e triunfante, mas logo foi levado ao colapso devido à sua instabilidade emocional e sua egolatria. Idolatrava seu próprio eu. Existem tais coisas no cenário evangélico brasileiro. Pessoas que ficam aclamando tudo em torno da sua personalidade. A pessoa se torna uma sumidade dentro da questão eclesiástica. A pessoa gosta de ser bajulada, paparicada, de receber holofotes. É um narcisismo tremendo dentro do contexto eclesiástico. E está aqui entre aspas. O sucesso inicial do primeiro rei de Israel não obscureceu suas fraquezas. E eu já disse aqui no vídeo anterior, repetido em outras vezes, que o sucesso ministerial não compensa o fracasso familiar. E se você deseja igrejas fortes, são necessárias famílias fortes. Famílias fundamentadas, alicerçadas na palavra de Deus. O líder, e nas igrejas batistas nós temos dois tipos de oficiais, pastores e diáconos. Eles precisam ser exemplos. Se não são exemplos, vão passar uma imagem distorcida daquilo que é pretendida nas escrituras sagradas. E o povo fica sem direção. O povo fica sem um aferidor, sem sem algo para se mirar, se espelhar. Por isso que é necessário investir nesse quesito familiar. Ele tinha problemas com o sucesso dos outros e quando tudo dava certo, recebia os louros da vitória, sempre jogava confete sobre a sua cabeça, contudo, quando tudo dava errado, colocava a culpa nos outros. Acontece isso também nos dias atuais. Existem pessoas que dizem mais ou menos nesse tom: no meu ministério, eu batizei tantas pessoas, casei muitas outras, eu construí tantos templos, organizei tantas igrejas. E vai enaltecendo, vai falando sobre os números e números e números, mas ele não diz quantos divórcios ocorreram daqueles casamentos realizados. Ele não fala ou não menciona o que sucedeu depois nos templos, as divisões existentes, as brigas, as cisões. Ou seja, nós temos a tendência de contar só as vantagens, só os pontos positivos. E deixamos bem escondidinho, quietinhos, aqueles pontos negativos. Que não sejamos como Saul, porque a gente precisa saber muito bem quem nós somos e quem o Senhor é. E os nossos olhos têm que estar fitos somente em Cristo Jesus. Aqui nós sabemos que Saul, ele assumiu a vitória conquistada pelo seu filho Jonatas como se fosse sua. E a gente vai notar isto quando lemos o livro de 1º Samuel. Mas por uma questão de tempo, a gente precisa ir para um outro tópico, que é desobediência gera rejeição. Com base no capítulo 15, quando Saul, falhou várias vezes por não obedecer ao Senhor, e isso veio a culminar na perda do seu reinado. Quando a gente nota, Saul não fez nenhuma dessas coisas, ou seja,
O poder verdadeiro do rei é resultado da fé no eu sou, o qual revela sua vontade por meio do livro da lei, do Urim sacerdotal e da palavra dos profetas. Saul não fez a vontade de Deus, Saul não seguiu o livro de Deus, Saul não consultou as palavras dos profetas, porque Deus falava através dos profetas, e ele não obedece, porque ele se basta, ele se acha suficiente. O poder subiu a cabeça, e há mandos e desmandos. Há uma egolatria, conforme foi dita pelo autor da revista. E toda desobediência vai custar muito caro. E o reinado de Saul sucumbiu. Disse Samuel que Saul agiu como um louco e que o Senhor já encontrou para si um homem segundo seu coração e já destinou para ser o príncipe, isto é, o principal sobre o seu povo. Samuel foi claro ao dizer que ele caiu devido à sua desobediência. E qual é a lição que o autor coloca aqui? Devemos aprender que a obediência gera, devemos aprender que a obediência gera bênçãos e a desobediência é rejeição por parte do Senhor. Não obedecemos para ser abençoados, mas por sermos alcançados pela bênção da salvação e que há em nós um despertamento para obedecer. O terceiro tópico e último se encontra em 1 Samuel, capítulo 16 até o 31. É bastante texto, vale a pena ser lido. Fala sobre o escolhido de Deus. Deus tinha o seu escolhido para governar a nação, mas o povo preferiu escolher um rei pela aparência, característica pela qual certamente nunca escolheriam Davi, o menor da casa de Jessé. A gente sabe a historieta, Samuel é enviado à casa de Jessé, que jamais indicaria o filho caçula, que era Davi, e o autor fala que muitas vezes somos ignorados pela nossa família, esquecido por nossa pequenez. Isso acontece até mesmo no seio da igreja local. A pessoa olha para a cor de um indivíduo, olha para a posição social dele, o status quo, e não dá nada. Mas a pessoa demonstra ser um servo, quando não uma serva de Deus, e através do serviço desempenhado, as pessoas do entorno veem como um homem ou uma mulher de Deus. Não pelas palavras em si, não é pela oratória, é pela vivência, é pela experiência, é pelo dia a dia que as pessoas vão vendo que algumas pessoas que não têm expressão, às vezes quer na sociedade, quando não na igreja, mas demonstra ser, de fato, alguém não apenas chamados para o serviço cristão, mas pessoas que abrem mão de tudo para servir literalmente ao Senhor. Quantas vezes aconteceu de ver casos de pessoas não darem nada por um determinado pregador, quer alguém consagrado ao ministério pastoral, quando não, alguém chamado leigo. E a pessoa começa a escutar, ela até então um tanto armada, porque ela tinha um certo preconceito, que é uma ideia preconcebida, começa a escutar com atenção, a ouvir não apenas com os ouvidos, desculpa a redundância, mas ouvir também com o coração, e fica maravilhada, não a priori com a pessoa, mas com Deus que age através daquela pessoa. Eu costumo dizer que o importante não é que o pregador, por exemplo, seja admirado, mas que a mensagem de Deus seja colocada, entendida, compreendida. E se as pessoas no final da mensagem dizer, compreendi aquele texto, aquela porção da palavra de Deus, todo pregador, todo professor de escola bíblica dominical já deve se dar por satisfeito. Eu, particularmente, sou avesso a todo tipo de bajulação, que as pessoas ficam paparicando, essas coisas todinhas, né? Eu sou afeito, não sou afeito a isto.
E o que importa realmente não é se gosta de mim ou não. Eu não fui com a cara dele. E daí? Pouco me importa. Não sofro nem um pinguinho por as pessoas não gostarem de mim. A pergunta que deve ser feita é: entendeu o que eu disse? O que eu expliquei? Ah, compreendi a palavra de Deus. Já me dou por satisfeito. Isto é, por demais, recompensador. Nesse tópico 3 a gente observa aqui, nessa parte, que Davi, mesmo sabendo que fora escolhido, esperou o tempo de Deus para assumir sua posição. E apesar de Saul tentar inúmeras vezes matá-lo, ele teve misericórdia e poupou a sua vida diversas vezes. Destaco que para que Davi ele soube esperar o tempo de Deus, o tempo escolhido. Ele sabia que era o pretendido e ele esperou. A pessoa, quando adentra o ministério, quer pastoral ou diaconal, ou qualquer outro ministério, qualquer função que venha desempenhar, ela precisa entender e saber muito bem o tempo de Deus para a vida dela. E existe tempo, meus irmãos, de entrar no ministério e permanecer no ministério e sair daquele ministério localmente falando. Vou terminar aqui, até porque a bateria está terminando do notebook e eu preciso concluir. Como servo do Senhor, temos que ter cuidado com as aparências, ela nos engana. Deus não unge métodos e objetos. Deus chama e unge pessoas e ungiu Saul e Davi para serem reis. Uma vez escolhidos por Deus para uma missão, devemos obedecer à sua direção e vontade. Ser um líder cristão é ser um ministro do Senhor. E como ministro, o líder está para servir em nome do Senhor. Portanto, é a vontade de Deus que deve nortear todas as ações e decisões. Não devemos nos menosprezar diante de Deus pelo fato de termos tido uma vida em desconformidade com a palavra do Senhor, ou por sermos limitados em algum aspecto. Quando somos alcançados pela graça redentora de Jesus, a nossa vida é verdadeiramente transformada e nosso ministério redirecionado para realizarmos o que Deus planejou para nós. Se você já entregou a sua vida para Jesus, não esqueça que você é um agente das boas novas da salvação e tem uma missão especial neste mundo. Busque conhecê-la, seja obediente e vencedor. Meus irmãos, eu terminei praticamente de uma forma abrupta, é porque realmente a bateria do notebook está finalizando, eis a razão de fazer a conclusão tão rapidamente. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.